Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conhecer as principais diferenças entre o abastecimento de água para combate a incêndios no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos as NBRs e as instruções técnicas. São referências normativas para que um órgão público possa adotá-las e torná-las obrigatórias no seu estado, no seu município. Então, nós temos NBRs relacionadas a hidrantes, relacionadas a chuveiros automáticos e relacionadas ao abastecimento e fornecimento de água para combate a incêndio. Mas nós precisamos de um decreto estadual para torná-las obrigatórias no estado. Então, no Brasil, o que torna a legislação de proteção obrigatória é o decreto estadual. Nós temos normas técnicas elaboradas pelos corpos de bombeiros e temos normas técnicas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nos Estados Unidos, nós temos o IBC, International Building Code, ou Código Internacional de Construção, e ele referencia o IFC, International Fire Code. Esses códigos eles demonstram como, ou melhor, quando deve ser exigido na edificação cada tipo de sistema. Ele não fala exatamente como desenvolver esse tipo de sistema. Essas descrições nós vamos encontrar nos códigos da NFPA, National Fire Protection Association. Esta é a entidade que regula como deve ser instalado os sistemas de proteção. E aí nós temos os sistemas de chuveiros automáticos, os sistemas de standpipe, né, os hidrantes, e os sistemas de fornecimento de água. Tá? Então nós temos esses códigos na NFPA, nós temos o International Build Code, que está associado, né, a ele o International Fire Code, mas para que tanto o IFC e a NFPA seja exigida no condado, precisa que o estado, o condado ou o município edite uma lei que obrigue o cumprimento do IFC e do IBC. Então isso é muito comum, estados adotarem em todo o seu estado o cumprimento do IBC e do IFC e, consequentemente, o cumprimento das NFPAs. Então, essas são as formações jurídicas no Brasil e nos Estados Unidos. São muito parecidos. Com relação ao fornecimento de água, que é o tema do nosso vídeo de hoje, tem uma grande diferença aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos a maior parte dos casos aproveita a pressão e vazão do fornecimento público de água. Não é um fornecimento exclusivo para combate a incêndio, mas é um fornecimento da rede pública que tem uma captação, uma saída diferenciada da saída de uso comum para o sistema de combate a incêndio. Então existe uma conexão própria para isso. Essa conexão normalmente está conectada com dois check valves, duas válvulas de retenção, que é o backflow prevention. Para que serve essa proteção? Para que a água não retorne, depois que ela é direcionada para o serviço de combate a incêndio, em particular, para que ela não retorne ao meio público, já que essa água é utilizada também pela população para beber, fazer comida e etc. Então, qualquer contaminação interna não vai retornar para a rede pública de água, porque essa água de combate a incêndio que foi direcionada para a parte privada da tubulação, ela pode ali ficar acumulada, ficar parada por anos, né? Então o retorno dessa água para a rede pública seria prejudicial à saúde. Então é assim que funciona a maior parte das captações de água para combate a incêndio aqui nos Estados Unidos. Então eu hoje trabalho aqui nos Estados Unidos fazendo projetos de proteção contra incêndio aqui, né? Hoje estou em Orlando e a gente tem aprovado projetos em Orlando, em vários locais da Flórida, mas especificamente em Orlando. Então a gente apresenta todas essas características do sistema para o Corpo de Bombeiros, assim como no Brasil, e o Corpo de Bombeiros aprova para verificar se está sendo seguido o International Build Code, o IFC e a NFPA. Então elas são referências técnicas para o Corpo de Bombeiros, que é a autoridade que tem jurisdição, né? Isso é um nome que está na NFPA, AHJ, Authority Having Jurisdiction. Então é eles que aprovam o cumprimento dessas normas que eu disse a vocês. Então, como que a gente começa um projeto de alteração de um local? A gente vai no local,
verifica, faz o flow test, o teste de fluxo de vazão de água real mesmo. A gente vai lá e com pitot, com equipamentos para medição, né, dessa vazão e da pressão, né, e nós verificamos qual é o real fornecimento de água naquele momento, naquela época, porque isso varia ao longo do tempo. Com base nisso, nós vamos inserir essas informações no nosso cálculo hidráulico e verificar se atende à demanda necessária para o sistema de chuveiros automáticos e para o sistema de hidrantes, quando ele é necessário internamente, e quando ele não é necessário internamente, mesmo assim a gente acrescenta uma vazão para o hidrante, porque como essa água é pública, o Corpo de Bombeiros vai utilizar parte dessa água para o combate a incêndio em suas viaturas. Então há também que se reservar uma vazão para o sistema de hidrante, mesmo quando a edificação não tem sistema de hidrante privado. Então, com base nessa informação, nós vamos calcular, né, hidraulicamente, e verificar se há necessidade de acrescer uma bomba e, se houver necessidade, qual é a vazão e pressão dessa bomba. Lembre-se que a bomba no sistema ela não consegue criar água, ela não consegue aumentar a vazão, ela consegue aumentar apenas a pressão, porque vai estar ligada em série com a bomba do município. Então a gente não consegue criar vazões com bombas ligadas em série, apenas pressão. Mas de qualquer maneira há um aumento, uma melhora da curva de fornecimento de água, certo? Porque se você suprir com pressão, vai mexer na curva de fornecimento de água e vai mexer também com a vazão. Então, aqui nos Estados Unidos, essa é uma característica bem diferente. Nós aproveitamos bastante o fornecimento de água pública para combate a incêndio. É muito raro nós termos reserva de incêndio e bomba de incêndio aqui em edificações aqui que tem sistema de sprinkler e sistema de hidrante. Aliás, a grande maioria das edificações tem sistemas de sprinklers aqui. No Brasil nós não utilizamos o fornecimento de água pública direto para o combate a incêndio. Ele é depositado numa reserva de incêndio e aí nós vamos projetar o tempo dessa reserva de incêndio e projetar a bomba que vai retirar a água da reserva e atender os sistemas de hidrante e de chuveiro automático, que são os dois sistemas hidráulicos mais comuns. Existem vários outros, né? Mas esses são os dois mais comuns que a gente encontra na maior parte das edificações. Então, enquanto nos Estados Unidos nós utilizamos o serviço público, fornecendo água ali de imediato, no caso do Brasil, essa água é fornecida pelo serviço público também, mas ela fica acumulada numa caixa e é bombeada durante o incêndio. Então essas são as grandes diferenças com relação ao fornecimento de água para combate a incêndio no Brasil e nos Estados Unidos. Nós temos várias outras diferenças e uma muito importante é com relação à manutenção dos sistemas. Hoje, aqui nos Estados Unidos, nós temos a National Fire Protection Association, que regula como deve ser feita a manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio no Brasil. Hoje, dia que estou gravando esse vídeo, não existe uma norma nacional no Brasil que regula a manutenção, ou o ITM, né? A inspeção, o teste e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio. E isso é um ponto fundamental para o sistema funcionar. Se você não cuidar do seu sistema, ele com toda certeza vai falhar ao longo do ano. Se você cuidar, já há uma grande chance, uma pequena chance ainda de ter problema durante a utilização real desse equipamento numa situação de incêndio. Se você não cuidar, é certeza que não vai dar certo, que você vai ter problemas na hora do combate, né? Eu trabalhei no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo por quase 30 anos e por várias vezes a gente chegava na edificação, né, contando às vezes com o equipamento da empresa que estava ali aprovado, instalado, com vistoria do bombeiro, e ele naquele momento não estava funcionando. Então, essa é uma grande diferença dos sistemas de combate a incêndio do Brasil e dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma norma que regula isso e essa norma ela é fiscalizada constantemente. Muitos dos serviços que chegam para a gente fazer, né, aqui nos Estados Unidos, são serviços que o Corpo de Bombeiros foi no local fazer uma vistoria regular, né, de tempos em tempos, e descobriu que houve alteração no risco. Então, por exemplo, a edificação estava aprovada para depósito paletizado, e chegou lá e não estava projetado que haveria plástico.
Chega lá, o Corpo de Bombeiros verifica que tinha plástico. E o plástico muda bastante numa situação de incêndio. E isso é anotado pelo Corpo de Bombeiros, tem multa e a edificação tem que resolver rapidamente essa pendência e aí nos chama para fazer esse tipo de alteração. Estudar qual é o real risco da edificação hoje, verificar novamente como está o fornecimento de água público hoje, nessa data, e verificar se ele continua atendendo com nova realidade de fornecimento de água e com a nova realidade de risco. Uma outra coisa muito comum, que quando o projeto foi feito, não havia racks, e hoje o bombeiro vai lá e verifica que tem racks, né, porta-pallets, né, abertos. Então isso é uma mudança significativa no risco no combate a incêndio. Então quando o Corpo de Bombeiros percebe isso, ele notifica a empresa, ela tem um prazo que é curto para resolver esse tipo de pendência. Então a nossa vivência aqui como, né, Fire Protection Engineer está sendo muito enriquecedora para a gente ter novos conhecimentos e entender muitas vezes a legislação no Brasil e entender que às vezes ela foi traduzida, né, porque toda a legislação que nós temos no Brasil, ela foi traduzida principalmente dos Estados Unidos, algumas coisas da Europa, mas a maior parte dos Estados Unidos. Eu trabalhei no Brasil também por mais de 20 anos, desenvolvendo normas. Trabalhei desenvolvendo a Instrução Técnica 25 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a NBR 17505, né, que fala de líquidos inflamáveis, e a maior parte das referências técnicas nós trouxemos, né, nós levamos, né, dos Estados Unidos. Então, você estudando e vivendo aqui, você consegue entender, né, alguns erros de tradução de normas que nós cometemos quando desenvolvemos as normas, né, adaptamos as normas para o Brasil. Então essa minha vivência aqui agora, né, está enriquecendo bastante a nossa carreira como professor no Brasil, porque a gente está conseguindo ter uma visão mais ampla, né, do sistema de Sprinkler, principalmente, que é o que eu faço todos os dias, e estamos fazendo vários cursos aqui na National Fire Sprinkler Association, NFPA e tudo mais, e isso está enriquecendo bastante o nosso conhecimento e com certeza será aí dividido com todos os alunos que a gente continua tendo no Brasil. Tá bom? Então eu sou o professor Silmar Sendin, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não conhece os nossos cursos, clique no link que está na descrição desse vídeo e acompanhe-nos nos nossos canais, principalmente nesse canal do YouTube, né? Por favor, clique no gostei, acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Isso anima a gente a fazer vídeos com cada vez mais profundidade técnica. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o professor Silmar Sendin e te vejo na próxima aula.